Oi, Vini, tudo bem? Saudade de você, rapaz. Seguinte, eu vou passar aqui uma aula para você de dois exercícios que deve ter caído numa avaliativa qualquer, e aí eu vou te dar uma explicação, ver se te ajuda, tá bom? E aí depois vou te dar umas orientações de como você trabalhar esses exercícios, tá bom? É legal você entender que tudo que você aprende em matemática, na sala de aula com a professora, é importante que você consiga enxergar aquilo que você aprendeu em qualquer exercício que aparecer, tá bom? Então, veja, preste bastante atenção como a gente vai resolver esses dois exercícios, e é importante você associar aquilo que você viu em sala de aula, tá bom? Vamos lá? É bom te ver. Olá, Vini. Esse é o primeiro exercício. Vamos ler juntos? Então, vamos lá. Exercício 1. Se o número 85947x, ou 859.470, não sei qual é a unidade, é divisível por 4 e 6 ao mesmo tempo, então o algarismo x é igual a... Então, você quer saber o valor desse x aqui. Só que algumas coisas a gente tem que pegar no exercício para que possamos saber qual a informação, o que eu preciso usar para resolver esse problema. A primeira coisa que ele mostra aqui é divisível. Divisível e por 4 e 6 ao mesmo tempo. E o que ele quer é o algarismo x. Ok? Então a gente tem que são os assuntos que a gente tem que estar trabalhando. Divisibilidade do número 4 e do número 6. Então vamos lá. Ele quer achar o valor de x desse número. Perceba que o x aqui, ele é a minha unidade. Então quando a gente fala os números que pode ocupar essa ordem, ok? Desse número, no valor de x, são os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu já sei que x vai assumir um desses valores, ok? E aí, quando a gente vê que no exercício ele passa que esse número, que eu vou colocar aí, ele tem que ser divisível por 4 e 6. E aí eu preciso saber alguns critérios de divisibilidade. Então, aqui, quando que um número é divisível por 4? Um número é divisível por 4 quando esse número for par. Então, ele tem que ser par. E quando ele for dividido por 2, ele resulta num resultado igual a par, ok? Então, eu sei que o x ele vai assumir os valores de 0, 2, 4, 6 ou 8, ok? Porque um número é par quando tem essa terminação, né, nesses números. Porém, esse número é muito grande, né? E aí eu tenho outro critério, que é um número maior que 100, ele é divisível por 4, quando seus dois últimos algarismos, que são esses aqui, ó, os dois últimos algarismos, eles formam um número divisível por 4. Então, primeiro tem que ser par. Então, se ele for par, esses dois últimos algarismos, ele vai ser o 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Só que ele tem que ser par. Então vai ser ou 70, ou 72, ou 74, ou 76, ou 78. Não é? Ó, ele não tem que ser par aqui para ser divisível por 4. E aí, quando eu vou dividir ele por 2, esse número par, ele tem que ser, o quociente tem que ser par também. Então, se você verificar nesses 10 números que nós colocamos agora embaixo, ou ele é o 72, ou ele é o 76. Por quê, professor? Por que não pode ser o 70? Porque se eu pegar o 70 e dividir por 2, ele vai dar 35. E é ímpar, então ele não é divisível por 4. Se eu pegar o 74 e dividir por 2, ele vai dar 37. Então ele também não é divisível por 4, porque tem que dar par. Se eu pegar o 78, ele vai dar 39 se eu dividir por 2. E aí é ímpar. Agora, o 72 e o 76, se eu dividir por 2, o 72, ele vai dar 36. E é par. Então, ele é divisível por 4. E o 76, se eu dividir por 2, ele vai dar 38. E é par o quociente. Então, ele também é divisível por 4. Então, eu tenho os números 8, o número que pode ser divisível por 4, para achar esse x, ou ele é
o 859.472 ou ele é o número 859.476, ok? Então, vamos lá. Vamos pegar, eu tenho esse número aqui, né? O 2 e o 859.000 com a terminação 6. Vamos pegar quando que o número agora é divisível por 6. Por quê? Nós já descobrimos quais números são divisíveis por 4. Então, ou vai ser terminação 2 ou vai ser terminação 6. Só que agora ele tem que ser divisível por 6 também. Olha lá, ao mesmo tempo, no enunciado. Então, eu tenho lá, um número é divisível por 6 quando ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, quando que um número é divisível por 2? Eu tenho que saber. Quando que um número é divisível por 3? Também tenho que saber. Então, vamos lá. Quando que um número é divisível por 2? Quando ele for par. Se ele for par, ele é divisível por 2. Lembrando que ser divisível é ter uma divisão exata, ok? Então, eu já tenho os dois números pares. Eles dois são divisíveis por 2. E por 3, quando que um número é divisível por 3? Porque para ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. E aí, lembrando os critérios de divisibilidade, um número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é divisível por 3. Então, vamos pegar aqui esse primeiro número aqui, com terminação 2. Vamos somar os algarismos. 8 mais 5, mais 9, mais 4, mais 7, mais 2. Isso é somar os algarismos. E a gente está fazendo isso para saber se esse número é divisível por 3. E quando você soma aqui, 8 mais 5, 13. 13 mais 9, 22. 22 mais 4, 26. 26 mais 7, 33. Mais 2, 35. Ok? E no outro número, com terminação em 6, se eu somar os algarismos aqui, você vai ver que dá 39. Poxa, e agora? Como que eu faço para saber qual que é divisível por 3? Faz a mesma coisa. Você pode somar novamente os algarismos. O 35, olha lá, se eu somar os algarismos, vai dar 3 mais 5, que é 8. E 8 não é divisível por 3. Não existe um número... o 8, quando se dividir ele por 3, ele não vai dar exato. E o 39, se eu somar, vai dar 3 mais 9, 12. E 12 é divisível por 3. E aí, 12 dividido por 3 é igual a 4, ok? E aí eu sei que o número que é divisível por 4 e 6 ao mesmo tempo é o número 859.476. Logo, o meu valor de x é qual? X igual a 6. Ok? Então, nós vimos nesse exercício que eu tenho que dominar os critérios de divisibilidade. E não preciso ficar fazendo muitas contas. Obviamente que dominar a tabuada, quando eu fiz rápido aquela parte do 72, etc. Tal, você pode estar treinando. É importante você treinar isso para fazer o exercício um pouco mais rápido. Esse exercício que nós fizemos pode parecer que demora muito para fazer, mas foi uma forma didática, ok? Refaça o exercício de uma forma mais rápida, sem ter que escrever, etc., para ver se você conseguiu entender. Se não conseguir entender, manda para mim uma mensagem e aí eu posso mudar a forma de estar apresentando. Beleza? Vamos lá no outro exercício? Vamos lá. Esse é o exercício número 2 que a gente se propôs a fazer agora. Vamos ler juntos novamente. Sabe-se que 2 elevado a A vezes B elevado a 3 vezes 7 elevado a C é a forma fatorada do número 6048. O valor da expressão A mais B, tudo isso elevado a C, é... Então, percebe que a primeira coisa que ele fornece para você é essa forma de números em cima e embaixo. Eu tenho que lembrar que estou diante de potências de números, né? Eu tenho a base e o expoente. Então, 2 elevado a A, 2 é a base, o A é um número que eu não sei qual é, por isso que ele colocou a letra, é o meu expoente. B é a base, que eu não sei qual é, e o meu expoente é 3. E 7 é a base e C é o expoente, e eles estão sendo multiplicados. E isso é a forma fatorada. E forma fatorada, nós vamos a um assunto que nós chamamos de fatoração. E fatoração é transformar um número em fatores, que são elementos de uma multiplicação.
E essa é a forma fatorada de qual número? Do número 6.048. E ele quer o valor dessa expressão aqui. E para saber o valor dessa expressão, a mais b elevado a c, eu só vou conseguir fazer ou descobrir se eu determinar quem é A, quem é B e quem é C. Então, nosso trabalho nesse exercício, qual é? É descobrir quais são esses valores. E aí você volta no enunciado, você vê lá que essa expressão aqui, essa forma aqui, é a forma fatorada do número 6.048. Ele fala, ó, 2 elevado a B, esse igual é o é a forma fatorada do número 6.048. E fatorar um número é fazer divisões sucessivas de número primo. Quais são os números primos? O 2, o 3, o 5, o 7, o 9, o 11, o 13 e assim vai. Mas o que é número primo, professor? Número primo é aquele número que é divisível por 1 e por ele mesmo somente. Por exemplo, o 4 é número primo? Não. Ele é divisível por 1? Se eu dividir 4 por 1, dá 4. Ele é divisível por ele mesmo? 4 dividido por 4 é 1. Então ele é primo. Não, mas ele é divisível por 2 também. Então, para ser primo, é só por 1 e por ele mesmo. Então eu tenho o número 2, que só dá para dividir por 1 e por 2. O número 3 só dá para dividir por 1 e por 3. O número 5 só dá para dividir por 1 e por 5. E assim sucessivamente. Tá bom? Então, fatorar o número é fazer divisões sucessivas com números primos. Olha lá, vamos pegar o número 6.048 e vamos fatorá-lo com números primos. Então, vamos lá, passa um traço aqui. Então, qual é o primeiro número primo? O número 2. Dá para dividir por 2? Dá. Por quê? Porque o número 6.048 é par. Então, eu divido por 2, 6.048 por 2, e aí eu tenho que ter essa habilidade. Treina aí, tá, Vini? 6.048 dividido por 2 dá 3.024. 3.024 dá para dividir por 2 ainda? Dá. Por quê? Porque é par. E assim vai lá. Divide por 2 dá 1.512. Dá para dividir por 2? Dá, porque é par. Então vamos lá. Continuando com 2. 756. 1.512 dividido por 2, 756. Como ele é par, continuo no 2. E aí vai dar 3.378. Dá para dividir por 2, continuamos com 2. E aí vai dar 189. Opa, agora ele é ímpar. Não dá mais por 2. E aí eu vou para o próximo número primo, que seria o 3. Dá para dividir por 3? Lembra que nós vimos no exercício anterior que o número é divisível por 3 quando a soma dos algarismos é divisível por 3. Então, o 189, 9 mais 1, 10, vou somar os algarismos. 9 mais 1, 10, mais 8, 18. Opa, 18 é divisível por 3. 18 dividido por 3 igual a 6. Então, vamos lá por 3. Vamos agora fazer essa divisibilidade, essa divisão. 189 dividido por 3, 18 dividido por 3, 6, 9 por 3, 63. 63 dá para dividir por 3? Dá. 6 mais 3, 9. Eu somei os algarismos, então dá para dividir por 3. 63 dividido por 3 vai dar 21, fui aqui para o lado. 21 dá para dividir por 3? Dá, porque 2 mais 1 é 3, ou a tabuada do 3, 21 dividido por 3 igual a 7. Parou. O 7 é um número primo, só dá para dividir por 1 e por 7. Então, não dá mais por 3, aí eu já vou por 7 novamente, que é igual a 1. E aí, o número 6.048, eu tenho todos os fatores, 2, 2, 2, 3, 3 e 7. Então, eu tenho um grupo de 2, quantos 2 eu tenho aqui? 5, 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 elevado à quinta. E aí eu tenho os 3. 3, 2, 3 aqui e um 3 lá. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado à terceira, ou 3 ao cubo. E aí eu tenho o 7 sozinho. Então, perceba que essa forma fatorada aqui do número 6.048, ela é equivalente a 2 à quinta, vezes 3 à terceira, vezes 7. E aí, perceba que nessa igualdade eu tenho um expoente A. Como eu tenho a mesma base 2, é o número 5. Então, já achei o valor de 5, comparando os dois lados, os dois termos. O A é igual a 5. Olha aqui, a base B, como eu tenho o expoente 3, olha lá, eu tenho a base os 3 com o mesmo expoente 3. Então, achei o valor de B. B igual a 3. E tem o expoente C. E aqui, professor, aí não tem nada. Quando não tem nada, o meu expoente é igual a 1.
então meu valor de C igual a 1. Pronto, determinamos os valores de A, B e C. E aí eu pego esses três valores e jogo lá na expressão que ele quer determinar. E aí eu tenho aqui, ó, o A é igual a 5, ok? Mais o B, que é igual a 3, e o C igual a 1. Ó, B igual a 3, C igual a 1. Então eu tenho 5 mais 3, 8 elevado a 1, então vai dar 8 é o valor dessa expressão. Resolveu o problema? Achamos o valor da expressão, resolvemos a questão. Espero que você tenha entendido. E se você não entendeu alguma coisa, me chama. E aí, só para lembrar, o que nós vimos nesse exercício foram assuntos de divisibilidade e fatoração. E no teu livro, está lá, divisibilidade, unidade 3, é o capítulo 8, se não me engano, página 137, tem lá todos os critérios de divisibilidade, vai ter o número 2, o número 3, quando é divisível por 4, por 7, e assim sucessivamente. Qualquer dúvida que você tiver, faça alguns exercícios que tiver lá. Se quiser indicação de um, você me pede que eu te passo. E a parte de fatoração em número primo está no capítulo 9, na mesma unidade. Tá, ok? Nós temos lá o que é número primo, lá na página 146, decomposição de produto, fatoração de números. Tá bom? Dá uma olhada lá. Se também quiser algum exercício para indicar lá, a gente te passa. Tá bom? Bons estudos. Faça direitinho, qualquer dúvida é só me chamar. Valeu, beijão, fica com Deus.